E clamamos, ó Deus, pelo poder do sangue de Jesus sobre nossas vidas. Que o Senhor venha nos cobrir nessa manhã com o sangue do Cordeiro. Que o Senhor venha fortalecer o nosso interior, Senhor. A nossa alma e o nosso espírito venha ser alimentada, sustentada pelo poder do sangue de Jesus. Meu Deus, que caia por terra todo espírito contrário. Meu Deus, caia por terra todo espírito de enfermidade, caia por terra todo espírito de inércia. Meu Deus, em nome de Jesus, caia por terra todo espírito que não provém do Senhor, e que o Senhor venha falar ao nosso coração na liberdade do teu Espírito, Senhor, e que venhamos crescer na graça, no conhecimento, e venhamos, Pai querido, guardar a tua palavra no nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Pedimos ao Senhor, tome o seu lugar no nosso meio, e nos abençoe ricamente e poderosamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o sangue de Jesus, e clamamos o sangue de Jesus, e clamamos o sangue de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz, e clamamos o sangue de Jesus, e clamamos o sangue de Jesus, Jesus, e clamamos o sangue de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz, Ele nos ajuda a carregar a cruz. Aleluia. Bendito seja Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Primeiro Pedro capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Amém? Pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Aleluia. Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Jesus vem saltando sobre os montes. Aquele que vem montado no cavalo branco, aquele que tem na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem ao encontro da sua noiva, aleluia, para dançar.
Yeshua. Esperando, Senhor, esperando para dançar. Saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Aleluia. Nós já provamos que o Senhor é bom e nós queremos mais da Tua presença, que Ele venha inundar o nosso coração. Não há nada que compara a presença, a glória, a Shekinah do Senhor. Quando Ele vem e invade o nosso coração, inunda o nosso coração, para que nós venhamos ceiar dignamente no Senhor nesta manhã. Aleluia, Senhor. Nós chamamos, vem Espírito Santo,
vergonha desfaz. Tua presença, Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Nosso coração, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva em tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Em tua presença, Adore ao Senhor. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Quão real é tua presença, vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Aleluia. O Espírito de Deus está nesse lugar. O mover do Espírito quer inundar o seu coração, irmãos, para que nós venhamos ceiar dignamente no Senhor e celebrar a memória dele até que ele venha. Aleluia, aleluia. E compartilhar com esse irmão que está do seu lado. Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia.
Aleluia. Toma o seu assento. Nós vamos passar para a segunda parte do nosso culto. São os nossos dízimos, nossas ofertas. Amém? A oferta do projeto 300. E eu quero convidar você agora que saísse do seu lugar com bastante alegria no Senhor, no meio dos louvores, você viesse ao gasofilaço da casa do Senhor e cumprisse aqui o seu compromisso, a sua consciência, com alegria no Senhor. Amém? Aleluia. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Os seus passos. O inimigo não perecerá. Como Messias, marchamos em tuas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Os seus passos. O nosso general é Cristo. Os seus passos. O inimigo nos vencerá. aleluia. Estenda suas mãos. Senhor nosso Deus e Pai, sabemos, Pai, que tudo é Teu, os tesouros escondidos, meu Deus querido e Deus amado, as riquezas encobertas, tudo é do Senhor e para o Senhor e pelo Senhor. Mas nós queremos, ó Deus, neste momento, apresentar ao Senhor o gasofilácio da Tua casa, os valores que estão aqui contidos, meu Deus, para que haja mantimento e manutenção na casa do Senhor, para que haja sustento o suficiente na casa do Senhor, meu Deus, para cobrir todas as finanças da Tua casa. E nós queremos consagrar agora esses valores ao Senhor, em nome de Jesus. Nós apresentamos e consagramos e Te pedimos que abençoa, multiplica, abençoa, Pai, a administração desses valores e que tudo venha colaborar para o bem da manutenção da obra do Senhor aqui nesse lugar. Te pedimos ainda que um acrescento de bênçãos esteja sobre a vida do Teu povo, que sejam prósperos e abençoados para a glória, o louvor e a honra do nome de Jesus. Assim nós oramos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Ainda de pé, com bastante alegria, vamos receber a nossa pastora, adorando ao Senhor com a poderosa salva de palmas. Paz do Senhor, amada igreja do Senhor Jesus, amém? É assim que Ele vê a sua igreja, que Ele chama a sua igreja, amada igreja, amém? Curva a sua cabeça, vamos orar.
Senhor, eu te exalto e te louvo nesta manhã. Pai, aí está a tua igreja, está o teu povo. O coração de cada um é o Senhor quem conhece. O nível de intimidade com o Senhor também sabe. De temor, de ouvidos abertos, o Senhor também sabe. De entrega de coração, o Senhor também sabe. Pai, eu vou fazer o que o Senhor me mandou fazer. Levar a tua mensagem, o teu recado à amada igreja do Senhor Jesus. Que neste momento o teu Espírito Santo venha, ó Deus, tocar cada coração, levando cativo todo pensamento contrário, em o nome do Senhor Jesus. Pai, que eu diminua a cada dia, Senhor, que o Senhor cresça na minha vida, que as pessoas, ó Deus, que esta igreja diminua a cada dia e que o Senhor cresça, para louvor da tua glória, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Eu sei que nesta manhã o Senhor se faz presente aqui, na pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Fique à vontade no nosso meio, fale aos nossos corações. Quem estiver no Espírito vai receber, vai entender. Quem estiver no Espírito, o Senhor estará com os ouvidos abertos. Contudo, como o Senhor mesmo disse, quer que ouçam ou deixem de ouvir, vá e fale o que eu quero que a minha igreja saiba. Então, fique à vontade no nosso meio e nos abençoe esta manhã, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Som, tá bom. Podeis assentar, irmãos. Eu quero compartilhar hoje. Eu tenho tido umas experiências com Deus e são coisas assim que mudaram a minha vida. Eu já tinha a minha vida transformada pela minha conversão, mas houve uma mudança no meu interior e Deus usou alguns profetas e me falou que usou especificamente foi a Raquel nesse dia, me chamou em particular e disse: você vai passar por 3 arrebatamentos. Eu contei o primeiro e eu contei aqui na igreja também que o Senhor usou a Lília numa reunião de discipulado, confirmou o que a Raquel tinha me falado e me disse que eu teria um outro arrebatamento, e isso aconteceu. Um dia, terminou o culto, a Raquel me procurou e disse assim: pastora, a senhora vai passar pelo 3º arrebatamento e a senhora vai ver coisas que vai te fazer sofrer muito. Foi uma experiência assim muito profunda que eu tive com Deus. E eu fui levar a pastora Leia lá na pastora Ilma, que alguns irmãos aqui na igreja estão abençoando ela, mexendo na casa dela. Graças a Deus, que Deus abençoe esses irmãos poderosamente. E nesse dia eu estava muito cansada. Eu fiquei sentada na cadeira, o culto terminou, foi uma bênção. E ela orou por todo mundo, como ela sempre faz. E ela não sabia, eu não havia comentado nada com ela, porque a gente não se fala por telefone, nem o pastor e nem eu. Eu sempre converso quando eu vou lá. E quando eu estou lá, eu não comento nada das minhas experiências, porque ela quer falar da vida dela. Terminou o culto, eu disse assim: amém, vamos embora então. Ela já tinha orado para as pessoas que estavam comigo e peguei minha bolsa, botei no ombro, ela veio, tocou meu braço e me falou algo. Me disse assim: você tem muitas responsabilidades e vão aumentar mais ainda. E de repente o Espírito tomou ela. E o Senhor usou ela e me disse assim: eu vou arrebatar o seu espírito e vou te levar a um lugar que ninguém quer ir. E vou te mostrar algo lá dentro.
uma profecia grande, mas eu vou comentar só essa parte com a igreja. E eu havia comentado com a pastora Leia, com o pastor Ricardo, eu havia comentado com algumas pessoas que eu ia passar pelo terceiro arrebatamento, mas a pastora Ilma não sabia. Aí ela me disse assim: você vai no terreno do inimigo, hein? Aí eu falei: amém. Seja feita a vontade do Senhor. Tudo bem. Quando foi domingo passado, eu passei o domingo inteiro em comunhão com Deus. Que depois que eu tive essa experiência com o Senhor, de arrebatamento, eu tenho chorado muito. Assim, debaixo do chuveiro, na cozinha, se eu começar a contar para as pessoas, eu tenho chorado muito. Eu estou até evitando, às vezes, pensar no que eu vi, que é muito real. Eu falei para a igreja que a minha concepção sobre a morte mudou. Eu já sabia qual era o sentido da minha vida cristã, mas agora eu tenho plena certeza. Sei que Deus é real, porque eu provei do seu poder no dia que eu aceitei Jesus. Mas depois dessa experiência, tudo mudou na minha vida. Aí no domingo, eu fiquei o dia inteiro em comunhão, busquei a Deus, orei. Eu não sabia que ia ser naquele domingo passado o arrebatamento. Eu não estava triste. Eu estava em comunhão com Deus. Sentei ali, o pastor disse assim: vamos colocar as cadeiras ali de baixo, vamos ficar aqui do lado. Estava um pouco quente naquele dia. E foi algo que eu senti e foi muito forte. O pastor Rilan estava fazendo uma oração, eu não lembro para quem. Eu lembro que o pastor William chamou, acho que para orar para o nosso presidente, mas eu não lembro da oração, eu não ouvi mais. E o pastor ficou aqui de frente para a igreja, e eu não lembro o que o pastor Rilan falava. E meu coração batia tão forte, que naquele momento eu pensei: nossa, eu achei que eu ia partir. Eu estava ouvindo as batidas do meu coração. Eu pensei assim: meu Deus, o que é isso? E de repente eu fui perdendo os sentidos. Antes de eu contar, eu quero ler algo aqui, porque à medida que eu for contando, você vai entender o que foi que eu vi. O que foi que o Senhor me mostrou. Está em Apocalipse 19, versículo 11. Diz assim: Cristo, o vencedor da besta, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua colcha um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No capítulo 20, versículo 1, diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, no domingo, quando eu fui arrebatada, eu tive medo. Eu contei aqui na igreja sobre esse túnel que eu entrei. Eu entrei nesse túnel. E quando eu entrei, eu fiz assim. Eu olhei para um lado e para o outro. E disse assim: mas eu já estive nesse lugar. Melhor.
E eu de olhos fechados, antes do arrebatamento, eu senti que tinha alguém do meu lado. E eu achei que era alguém das meninas da dança. Eu abri o olho. E estava tão forte a pessoa do meu lado e não vi ninguém. Fechei os olhos novamente. Aí eu tive uma visão, era um anjo. E o Senhor me disse assim: este vai te acompanhar hoje. Foi, aí aconteceu o arrebatamento. Me vi naquele túnel. E esse anjo disse para mim: vem. O corpo dele brilhava muito. E eu fiquei parada no túnel assim, eu olhava para trás e olhava para frente. E ele me disse: vem. Só que esse túnel eu só descia. Eu ia descendo, para a impressão que eu tinha que eu estava indo para o fundo da terra. E eu fui descendo o túnel. E o anjo desapareceu. E eu fui sozinha. Interessante que as minhas vestes eram a mesma do segundo arrebatamento. Aquela túnica linda, assim perolada, com um cinturão amarrado no meu tronco. Eu estava descalço. E eu fui andando devagarinho, sem saber aonde eu ia. Porque no primeiro arrebatamento eu senti muito a presença de Deus. Mas por onde eu ia, eu não sentia. Me deu um pouco de medo daquilo que eu ia ver. E eu fui descendo o túnel, fui descendo, só descendo. Eu olhava para trás, as paredes eram quentes, onde eu pisava quente, mas não queimava meus pés. Eu estava descalço. Quando eu terminei de descer o túnel, eu vi claro lá na frente. Eu pensei assim: nossa, eu devo estar indo para o céu. Eu suspirei aliviada, eu devo estar indo para o céu. Aí eu saí lá fora e deparei com um lindo jardim. Mas lindo eu não sei descrever. O lugar era muito bonito. E o anjo que no primeiro momento me chamou para entrar no túnel e foi à minha frente, ele estava na porta do jardim com os braços abertos assim. E eu não via quem estava para o lado de dentro. Aí eu cheguei e parei e falei: nossa, que lugar lindo, que lugar maravilhoso. O anjo saiu da frente da porta do jardim. Eu nunca vi flores como aquelas. Tinha uma que era muito vermelha, porque são muitos detalhes que a gente vê e depois você vai processando o que você viu e parece que você vai montando o quebra-cabeça e você vai entendendo a mensagem do Senhor. Havia um homem montado num cavalo, mas estava de costas, um cavalo branquinho, branquinho. E ele virou para mim. Quando ele virou, seus cabelos eram brancos, os seus olhos como chamas de fogo. Havia uma coroa na sua cabeça e uma espada saía da sua boca. E eu fiz assim porque eu tive medo. Aquele era Jesus, o juiz. Aquele era que ia sentenciar os homens, a humanidade. E eu tive medo. E impressionante que o cavalo não tinha ferradura. Era um cavalo assim que parece que nunca havia cavalgado, um cavalo lindo. E o cavalo levantou as patas dianteiras e Jesus falou comigo. Quando ele falava, parecia que dava um terremoto no lugar. Ele disse: vem, filha! Ah! E eu fazia assim, porque eu falava: nossa, esse não é o Jesus que eu vi no paraíso. Esse é o Jesus juiz. E fiquei assim, ele: vem comigo. Parecia que quando ele falava, fazia assim, tum, a voz dele ecoava. E eu fui atrás dele. Ele entrou no túnel e eu fui atrás dele no túnel, caminhando com ele. Fui descendo, só que com ele eu fui descendo muito mais do que eu estava sozinha. Eu falei assim: para onde será que eu vou? De repente,
Eu parei de frente a uma cratera. Eu não sei explicar, irmãos, vou falar assim de forma que você possa entender. Mas era um buraco maior do que esse templo, enorme, o mesmo que eu entrei da primeira vez. E Jesus na minha frente. Parecia as pedras, as bordas do buraco parecia com rocha vulcânica, tudo queimado, tudo cinza, escuro. E eu fiquei com medo. E ele parou o cavalo. E eu disse, como que eu vou entrar? E ele calado. Ele entrou. Mas ele desceu pelas paredes. E eu desci. Aí eu falei, se ele for, eu vou. E botei o pé e desci pelas paredes. Falei, aonde eu vou? Dali, eu tive a impressão que eu estava subindo de novo. Eu falei, eu entrei, mas eu estou subindo, mas eu subia. Fui subindo junto com ele. Não havia degraus, não posso explicar para os irmãos. E ele calado. Fui subindo, de repente eu saí na terra. Ele saiu na frente, eu saí na terra. Eu saí dentro de um cemitério. E ele andando na frente, e eu olhando as lápides das pessoas que já haviam morrido. E quando eu ia ler o nome da pessoa, aí vinha uma névoa e cobria o nome da pessoa. Eu só via a data de nascimento de uma pessoa, 1958. E eu falei, o que eu estou fazendo no cemitério? Que lugar é esse? Que lugar estranho. E ele desceu, e eu desci atrás dele. Quando eu me vi que eu desci atrás dele, havia um abismo que ligava o mundo físico ao mundo espiritual. Só isso que eu posso dizer para vocês entenderem. E era um buraco enorme, enorme. A impressão que eu tinha é que ele estava debaixo do cemitério. Era a impressão que eu tinha. Muito grande, enorme. E ele foi com o cavalo no ar, e eu fui atrás dele. Quando eu olhei para cima, eu vi assim, era aquele tanto de gente que descia assim, em questão de segundos. As pessoas caíam com o corpo assim, ó. E eu fiquei olhando aquilo, e falei, o que é isso, Senhor? Ele disse, são as almas que estão indo para o inferno. E eu fiquei olhando assim, com o olho arregalado. E ele, indiferente às vidas que desciam. E eu falei, misericórdia. E fui caminhando atrás dele. Subi de novo com ele. Ele falava pouco. A palavra que ele usava era vem. Aí subi de novo. Quando eu subi, onde eu saí? Dentro de uma igreja muito antiga, uma igreja muito, mas muito antiga, onde eu saí em cima de um palco como esse aqui, mas era muito antigo, os bancos antigos, as janelas antigas, o formato do templo era antigo, e eu fiquei atrás dele. Ele veio com o cavalo até assim a beirada do palco. E eu fui e fiquei do lado dele. Ele me disse, olha. E eu fiquei olhando para a igreja. E sem entender, assim, sempre com a cabeça baixa. Porque o olhar dele era de juiz. E eu tive medo. Tem muita gente brincando com Deus, não é? E eu tive medo, fiquei assim. Ele disse, não, olha. De repente eu escutei, eu achava que era um carpete, mas não era. O piso era de madeira. Eu escutei os pregos, tuf, 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 tuf. E o piso da igreja se levantou todo para cima. A igreja, o piso debaixo dela estava coberto de fezes. Coberto de fezes. Fezes muito velhas, mas também muito novas. Aí ele disse assim, filha, o lugar tremeu. Você vai dizer à minha igreja
que ela tem que se santificar. Eu até escrevi isso. Que ela tem que se purificar, e que a minha igreja tem profanado o meu templo. Aí ele falava do corpo, e eu fiz assim. E quando ele falava, a voz dele ecoava, parecia que dava um trovão, bum, bum, um trovão atrás do outro, e eu fiz assim: você vai dizer à minha igreja que ela tem que se santificar, que ela tem que se purificar. Eu tenho falado aqui na igreja que se você que se diz que a igreja não se arrepender, no céu você não entra. E eu fiquei quieta. Não tem se falado muito da graça barata? Que uma vez salvo, salvo para sempre? A gente não tem ouvido isso. Eu creio, eu estou salvo para sempre. Acredito que todos vocês também. Mas eu tenho procurado santificar a minha vida cada dia, cada manhã, porque o sacrifício de Jesus transformou o meu viver. Eu acredito, estava comentando com o pastor, que essa igreja antiga é a igreja da reforma, e essas heresias que têm surgido no meio da igreja são segmentos da igreja da reforma. E eu ele virou o cavalo. Antes disso, ele me disse assim: diga aos meus pastores, muitos têm enganado o meu povo, muitos têm desviado o meu rebanho, têm mentido, adulterado, dizem assim: assim diz o Senhor. Os falsos pastores, aqueles que intitulam pastores, aqueles que não são, que eu não levantei, eu não os chamei, diga a eles. Isso tudo dentro da igreja. Eu fiquei quieta, e pum, parecia que acontecia um terremoto quando ele falava, e eu fiquei quieta. Saí dali, voltei para o túnel e continuei descendo. Cheguei no lugar. Quando eu cheguei no lugar, eram umas pedras. Eu disse para o Marcos Ian que eu vou chamá-lo lá em casa, e ele vai desenhar para mim tudo que eu vi. Eu vi umas pedras onde eu pisava, o caminho era estreitinho, havia uma parede de pedras alta e um lugar muito feio. Eu colocava a mão na parede, a parede era quente, mas não queimava a minha mão. Olha, sai fumaça. Eu pisava sobre as pedras. Olha, as pedras são quentes, mas não queimam meus pés. E ele na minha frente. E ali eu não sentia a presença de Jesus naquele lugar. Eu fiquei com medo, eu não sentia Jesus. Eu não sentia a presença do Deus Pai naquele lugar. E eu comecei a ficar com medo. No dia que a Raquel profetizou para mim, ela falou assim: a senhora vai ver algumas pessoas que foram da sua igreja naquele lugar. Eu desci, eu não vou falar. Fui descendo. A impressão que eu tinha é que eu estava do lado de algo assim muito largo, semelhante a um lago. Ele permitia eu ver aquilo que ele queria que eu visse. Estava coberto por uma névoa, eu andando do lado, eu disse assim: ué, que lugar é esse? E parecia que mexiam lá dentro. Aquela borra escura, lugar que parecia quente. Eu não sentia a temperatura, mas eu sabia que era quente. E ele na minha frente, calado, os seus olhos como chamas de fogo, e a sua boca tinha uma espada. Quando eu ouvi, quando eu vi Jesus no jardim, eu vi na sua coxa uma escrita, mas eu não sabia que língua era aquela. Mas eu li: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele na frente, naquela imponência, olhava sempre para cima. Eu não contei aqui no primeiro arrebatamento que Jesus sempre olha para cima como um rei
E ele montava o cavalo com muita elegância, como um rei, e olhava para cima. Ele não olhava para os lados, mas só para cima, para frente. E eu, que lugar é esse? E andando na beira, eu andava na beiradinha assim, estava aquele buraco enorme. Eu só via aquela borda, mas o final eu não via. Aí ele parou o cavalo, era estreito. O espaço não dava para ficar as pessoas de lado, mas ele virou o cavalo em direção àquele buraco. E eu fui para o lado dele. E ele disse: eu quero te mostrar uma coisa. Olha. E de novo aquela voz retumbante. E eu olhava assim para ele, porque os olhos dele eram como chama de fogo, aquela espada na boca. Eu fazia assim. De repente, subiu uma pessoa. O corpo dela estava desfazendo, mas que algo andava nela, como a Bíblia diz, né? E ela subiu, veio do fundo e subiu, assim, e segurou numa pedra estranha que estava. Gritava pelo parente dela: ô fulano, você orou por mim, você pregou para mim. Escorreu aquela lama assim, eu vou dizer, lama do rosto. Eu vi quem era. Havia mais pessoas lá dentro que eu conhecia. E Jesus não esboçou nenhum sentimento, nenhuma reação, como se não o conhecesse. Se você estiver no Espírito, você vai receber o que eu estou falando hoje. E eu fiquei olhando, e o grito da pessoa: ô fulano, você orou por mim, você pregou para mim, oh, me tira daqui. Eu chorei muito essa semana. A igreja está perdendo o alvo, a igreja está perdendo o foco, a igreja está envolvida com outras coisas, a igreja não tem pregado. E ele disse: vem comigo, vem filha, e virou o cavalo. E eu fui acompanhando ele, olhando a pessoa. E essa pessoa passou por essa igreja. No dia que Deus usou a pastora Ilma para falar comigo do arrebatamento, ela me diz assim: você vai ver algo lá dentro. Você precisa, Deus vai te mostrar algo. Aí, ele, como se não reconhecesse aqueles que ali estavam, ele foi indiferente quem estava ali. Eu fui atrás dele olhando para dentro. Só que ali, quando eu vi aquilo, eu não tive nenhum sentimento. Nenhum sentimento pela pessoa. Como no primeiro arrebatamento, eu não lembrava que eu era casada, que eu tinha filhos, ninguém. Eu queria ficar lá. Se você estiver no Espírito, você vai receber essa palavra e você vai mudar. Só se você estiver no Espírito. Se você não estiver, você não vai receber, não. E eu fui caminhando e a pessoa ainda continuou segurando e gritando. Aí
eu entendi, eu estava no inferno. E no inferno é a ausência de Deus. Não é só o tormento, é saber que nunca mais você sentirá a presença de Deus. Aí eu entendi, eu estou no inferno e fui caminhando com Ele. E a estrada foi estreitando, lugar escuro, semelhante a uma caverna vulcânica, lugar feio. E eu fui descendo com Ele e foi escurecendo, que o lugar era escuro. A luz que estava sobre Jesus é que clareava onde Ele me mostrou. Eu fui descendo com Ele. Aí eu disse assim: será que eu vou ver Lúcifer? Pensei comigo. O pastor disse, meu esposo me disse assim: Lúcifer não, né, amor? O diabo. E eu fui descendo aquela estrada estreitinha, e o cavalo, ele ia como se era um caminho normal, e Jesus sobre ele. E eu com temor. Aí, quando eu estava descendo aquele lugar escuro, eu levei um susto. Apareceu um dragão enorme e disse assim: o que esta mulher faz aqui, Jesus de Nazaré? Eu, ai meu Deus, ai. Eu agachei e disse: é o diabo. E fiquei, ai meu Deus, é o diabo. A boca daquele dragão veio assim, junto assim do meu rosto. E eu fiquei, meu Deus, é o diabo. Eu fechava os olhos, eu via, eu botava a mão no rosto, eu via. Por isso que eu li aqui em Apocalipse para vocês entenderem. E Jesus virou, olhando por cima, ele virou, e o dragão foi por terra. Ele caiu assim, ó, pá. Aí ele disse: vem, filha. E aquele lugar tremeu. E eu disse: olha, ele venceu o diabo. Tudo para mim era algo maravilhoso. Ele venceu o diabo, e atrás dele a gente estava subindo. Lá em cima havia um trono dentro daquele lugar. E tinha um ser sentado naquele trono, mas muito feio, e eu não sei descrever para você, amada igreja do Senhor Jesus, de tão feio que era. E eu subi. Quando ele viu Jesus que estava à minha frente, ele foi escorregando assim com muita má vontade do trono, muita má vontade, e ficou de pé. E Jesus subiu e parou de frente a ele. Aí a voz não é essa que eu falo. Ele disse assim: que fazes aqui, Jesus de Nazaré? Já não nos derrotastes? Que fazes aqui? Aí Jesus gritou com ele. Nisso aí ele trouxe uma mensagem para a igreja: ajoelha! E o lugar tremeu e o bicho foi para o chão. Aí ele diz: filha, de novo, você vai dizer à minha igreja que eu venci, e ela precisa crer que eu venci. Eu venci, eu dei a vitória à minha igreja, e a minha igreja tem que tomar posse. Eu venci, tudo é possível que crê, eu venci. Eu abaixei a cabeça e fiquei quieta. E ele disse: a minha igreja tem que se santificar, ela tem que se santificar, ela tem que se purificar, porque ela tem que sair e pregar o evangelho. Mas a voz dele era como de um trovão, porque o Pai não quer que ninguém se perca. E o cavalo com as patas para cima. Aí ele disse: volta.
Quando eu voltei, eu não tinha noção. Sim, estava um pouco aérea do que eu tinha visto. Mas aí, quando eu lembrei que eu tinha visto uma pessoa que entrou nessa igreja e que estava lá, eu chorei muito. Eu chorei muito. A igreja tem perdido o seu foco, irmãos. A igreja tem perdido o seu foco. Quando eu vi o diabo, na segunda vez, que Jesus mandou que ele se ajoelhasse, o Senhor falou comigo: a soberba e o orgulho tem que cair dentro da igreja do Senhor Jesus. A soberba na vida dos pastores, o orgulho na vida dos pastores. Soberba provém do inferno, orgulho provém do inferno. O Senhor me disse: aquele que quer ser maior no reino de Deus, seja o menor entre os seus. E tem havido soberba no meio da igreja. As pessoas querem, os líderes querem o melhor lugar, os líderes querem aplausos, os líderes querem reconhecimento, mas não querem ser pequenos em servir ao seu irmão. Não vai subir, pastores não vão subir, líderes não vão subir, se não se arrependerem. Se não se converterem de coração, não vai subir. Não vai entrar no céu, não vai subir. Se você como igreja não se santificar, você que conhece o evangelho, você não vai subir, meus irmãos. Não vai, essa palavra não é minha, quem me disse isso foi o Senhor. Não vai subir, não vai. A igreja não é palco para estrelato. A igreja tem que sim brilhar, mas com Cristo Jesus à sua frente, com a bandeira do evangelho, e anunciar a salvação. Eu disse para vocês que pessoas iam morrer, e tem morrido e vai morrer mais. Pelo amor de Deus, igreja, pelo amor de Deus, prega o evangelho. Gente do seu lado, você vai saber: morreu, eu não sei o que vai acontecer nesse mundo, eu não faço a mínima ideia, mas vai morrer pessoas, e muitas pessoas. Mas a igreja está suja, perdida no pecado, líderes em pecado, líderes em adultério, e pregando no altar do Senhor, e achando que não vai acontecer nada com eles, brincando com o Senhor Jesus, brincando com as ovelhas. Pastores que estão vestidos, muito bem vestidos, mas com a vida podre. Essa conspiração demoníaca contra a igreja do Senhor, as heresias que tem levantado contra, eu estou falando que é contra a igreja do Senhor Jesus, é para impedir que outras pessoas se convertam. O Senhor venceu o sedutor das nações, a antiga serpente, o diabo, quando ele disse: está consumado. E a igreja tem uma missão, por isso que nós vamos entrar num período de santificação, de jejum, de purificação. Como nós vamos sair para pregar o evangelho se o pecado está no nosso meio? Como nós vamos anunciar a salvação se as nossas vestes estão manchadas? A Bíblia diz que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Como a igreja vai pregar? Essa palavra não é só para a igreja presbiteriana pentecostal, não. É para a igreja do Senhor Jesus. É para a igreja do Senhor Jesus. Os dias são maus. Vocês viram as pessoas indo para o inferno? É questão de segundos, uma atrás da outra. E a igreja está fazendo o que nessa terra? Ela foi comissionada para pregar o evangelho. Onde é que está a igreja do Senhor Jesus? A
igreja que venceu. Ele venceu. Diga comigo, ele venceu. Jesus venceu mais uma vez. Então eu posso pregar o evangelho. Tem que haver santificação. Muitos que cantam, muitos que tocam, muitos que dizem em nome do Senhor. Ele vai dizer naquele dia: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Eu profetizei, eu tive visões, eu impus as mãos sobre as pessoas, elas foram curadas. Eu ressuscitei um morto. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Eu não te conheço. E não ser reconhecido por Jesus é triste. No inferno não há misericórdia. Enquanto há fôlego de vida, enquanto as pessoas respiram, há uma chance. Morreu, acabou. Nós fomos chamados só para ficar aqui dentro assistindo, participando do louvor, sendo ministrados, participando da ceia. Nós somos chamados só para isso. O Senhor Jesus não quer uma igreja reclusa dentro de 4 paredes. Ele quer uma igreja que saia para fora, que vá ao mundo anunciar o evangelho. Ele não quer uma igreja que se associe a esse sistema, às práticas desse sistema, mas ele quer uma igreja santa, lavada e remida no seu sangue, com poder e com autoridade, para anunciar a sua salvação lá fora. Lá fora, irmãos, é lá fora. É lá fora. Você tem que pregar lá fora. E essa igreja vai passar por um tremendo avivamento e não vai demorar. Vocês vão ver as coisas acontecendo dentro desta igreja, fora desta igreja, porque você é a igreja, eu sou a igreja. Nossas 4 paredes, você vai ver o agir do Espírito Santo através da sua boca quando você abrir para pregar a salvação. O Senhor quer levantar a sua igreja nessa terra, porque o inferno tem levado almas. E a igreja está aqui para saquear, para estar nas portas do inferno e impedir que almas vá para lá. Diga: eu sou igreja. Mais uma vez: eu sou igreja. Quantas pessoas têm morrido? Quantas pessoas têm morrido, irmãos? O inferno é pior para quem disse que conhece a Deus. O inferno é pior para quem conhece a Bíblia. O inferno é pior para quem pregou um dia. O inferno é pior para quem cantou, para quem pôs as mãos e a pessoa foi curada. O inferno é pior para quem um dia batizou, passou pelas águas. O inferno é pior para quem um dia ceou, porque vai com essa consciência para lá. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor me disse que na igreja dele, do século 21, tem levantado um espírito de rebelião, que a origem dele é o inferno. É o diabo, ele que se levantou contra Deus. E na igreja do Senhor tem se levantado esse espírito. Ele diz que tem havido conspirações para desviar o povo do alvo. Olha, o inferno tem trabalhado contra a igreja do Senhor Jesus. Meus amados, eu não estou espiritualizando tudo, eu só estou dizendo que o Senhor Jesus me mandou falar à sua igreja. Ele disse: diga a minha amada igreja. Ele me falou: diga a minha amada igreja, porque Ele não quer que você se perca. Continua olhando para as pessoas. Continua olhando para as pessoas. Continua. Mas olhe para dentro de você. Tira os olhos dos outros, olhe para dentro de você. Cuidado com essa graça barata, não dá nada para mim.
Eu posso beber, não dá nada para mim. Eu posso viver uma vida de pecado, não dá nada para mim. Eu posso ter vida dupla, dentro da igreja eu sou crente, no mundo eu sou ímpio, não dá nada para mim. Continua. Aquele que é sujo, se suje mais ainda. Continua. Não dá nada para mim. Feche os olhos, do jeito que você está, para você ver onde que você vai parar. Deus é quem conhece o coração da sua igreja. Ontem a Rose do Maurício me disse uma frase: pastora, eu disse para o meu esposo que ainda que a gente não está aqui no mundo para receber só o que é material, que a nossa vida cristã, o final de tudo isso é herdar a glória. Não importa o que nós vivemos, prometem muitas coisas, esses homens vão prestar contas ao Senhor Jesus, prometem muitas coisas, mas não prometem o reino de Deus. Prometem muitas coisas, não prometem o reino de Deus, e muitos reinos vão ruir nesse ano de 2019, reinos de homens, e não o de Deus, vão ruir. Mas não ensinam que você tem que se converter, não ensinam que você tem que se santificar, não ensinam que você tem que purificar. Até algumas coisas da Bíblia eles eliminam, das sagradas escrituras eles eliminam. Quem disse que o Senhor Jesus não tem poder para abençoar? Quem disse que Ele não tem poder para operar? Ele pode nos abençoar. É consequência da nossa busca, da nossa vida com Deus. Deus quer a sua noiva adornada, o vestido limpo. Depois eu vou pregar para vocês Mateus 28:18, que ele disse: eu comissionei os meus apóstolos e também a minha igreja. Uma palavra, a minha igreja, a minha amada igreja, e uma palavra aos seus pastores. Está lá em Jeremias 23, foi a palavra que ele me deu e me disse que eu vou pregar. É tempo de arrependimento. Tempo de arrependimento. Nós temos que nos arrependermos. Eu acredito que grandes coisas estão por vir, grandes coisas Deus vai fazer nas nossas vidas. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas é uma falta de temor fora do comum que as pessoas que se dizem servas do Senhor têm vivido dentro da igreja. E louva, e o templo está profanado, mas não se arrepende. Eu peço perdão e continua. Eu peço perdão, continua. Mas a Bíblia diz em Provérbios 28:13 que aquele que confessa e deixa, este alcança a misericórdia. Eu quero dizer à igreja com muito amor e carinho: nós precisamos construir o nosso templo. Eu não tenho ideia. Depois que nós entramos na visão celular, Deus aos poucos vai preparando a gente não compreende, de uma igreja pequena. Mas de uma igreja muito grande, de vidas convertidas. Eu não tenho ideia de igreja pequena, porque Jesus disse que não quer sua igreja reclusa dentro de 4 paredes. Jesus é só para mim, a salvação é só para mim, é para minha família, é para os meus. E o mundo, e a comissão, e o que nos foi ordenado fazer. É uma igreja grande,
muitas, milhares de pessoas. A igreja saindo ao mundo. É o mundo que tem vindo à igreja. É o mundo que está na igreja. As práticas do velho homem, do sistema que está dentro da igreja. É o contrário, a igreja do Senhor Jesus. É a igreja saindo para fora. Ela vai transformar vidas, porque dentro de mim, dentro de você, dentro de nós, existe uma palavra poderosa. E essa mesma palavra que nós pregamos é a palavra que vai nos julgar um dia. Cuidado com a soberba. Cuidado em querer aplausos. Cuidado em querer elogios, baterem nas suas costas e dizer: não, você é bom nisso mesmo. Cuidado em achar que você é o bom. Cuidado com suas ideias e com a desobediência. O humilde no inferno é reconhecido, o soberbo não. Então tome cuidado. Com Deus não se brinca. Mas Deus é um Deus de amor, mas é Deus de justiça. E nós temos que mudar, nascer de novo. Hoje à noite eu vou falar do nosso período de jejum, da nossa ida ao monte. E eu estou na dispensação, esperando ver o que o meu Senhor vai fazer depois disso. Você que há muitos anos frequenta essa igreja e está do mesmo jeito, frio ou morno, eu te aconselho. Apressa-te a buscar o Senhor, porque Ele é Deus de misericórdia e Ele vai te renovar. Amém? Fique de pé, eu vou passar a palavra para o pastor. Senhor Jesus, aqui estamos nós, diante de Ti. Eu sei que essas fezes, Senhor, estão em muitas igrejas, em muitos lugares. O Senhor sabe de todas as coisas, mas o nosso olhar hoje é para a nossa igreja, para este ministério. Eis aí o Teu povo. Toma o Teu povo em Tuas mãos nesta manhã. Se for necessário você viver solteira para o resto da sua vida, Jesus será seu esposo. E se Ele quiser, você pode se casar, mas abandona o pecado. Pai, em o nome de Jesus, toma o Teu povo, aqueles que têm tido uma vida dupla. Aqui diz que serve ao Senhor e lá fora se porta como um ignorante acerca da Tua verdade. Eu peço que o Senhor dê uma sacudida nessa pessoa. Toma o Teu povo em Tuas mãos, que a igreja não seja motivo de tropeço, ó Pai, mas que a igreja atraia o perdido até a ela. Em o nome de Jesus nós nos rendemos ao Senhor nesta manhã, Pai amado, e entregamos o nosso coração na Tua presença. Fica conosco, nos abençoe, para a glória de Deus Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, um forte aplauso a Jesus. Mais forte ao Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Apocalipse 22. Não precisa abrir que eu... Só para os irmãos ouvirem. Depois que Deus mostrou a João a visão do paraíso, mostrou o rio da vida, mostrou a cidade santa, mostrou as nossas moradas celestiais. No versículo 6 ele dá uns conselhos para a igreja. Ele disse assim:
e disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, ouvi isto, todas as coisas. Quando as vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava a mim para adorá-lo. Mas ele me disse: olha, não faças isso, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E ele me disse ainda: não guarde as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quem é justo, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue praticando a justiça. E quem é santo, continue santificando. Venho em breve e trago a recompensa com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados os que lavam as suas roupas, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testemunhar essas coisas em favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem, e quem ouve diga: vem. E quem tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Dou testemunho a todos que ouviram as palavras da profecia deste livro. E se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus-lhes acrescentar as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descrita neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Então essa é a mensagem do livro de Apocalipse, e que respalda todas as mensagens que o Espírito do Senhor tem falado à igreja. Então chegou o momento da gente acordar e despertar. Quem vive na prática do pecado, arrependa-se e conserta. Deus apaga tudo. Deus não vai lembrar mais do que você fez. Deus não está preocupado com o seu passado, não. Tanto é que o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Está preocupado com o seu futuro. Começa do zero. Começa daqui para frente. Amém? Se tem alguém aqui que está com a vida toda atrapalhada, que está andando errado, pelo amor de Deus, arrepende. Deus é um Deus de misericórdia. Porque até agora, enquanto o ar você respira, a misericórdia de Deus está sobre você, Ele está como seu advogado. Mas depois que você fechar os olhos, Ele já se transforma no juiz. Eu tive professores, principalmente de teologia sistemática, firmado nessa salvação, nessa segurança da salvação, interpretaram mal em segurança para pecar. E infelizmente já não está entre nós. Morreu na prática do pecado. Pastores, doutores em teologias, Irlã,
foi meu professor. E aí, numa interpretação bíblica tão liberal, que se perdeu no meio das suas convicções, não passou a acreditar em muita coisa. Então, vocês verem que é um perigo a gente afastar da presença do Senhor. Amém? Vamos então com a ceia do Senhor. Vou pedir aos irmãos, enquanto a equipe de louvor adora o Senhor, você pode, neste momento, eu quero orar. Vou pedir o pastor Irlan para orar pelo pão. Amém? Aleluia. Pastor Léo está aí? Ore aqui também pelo o cálice. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos consagrar ao Senhor este pão, ó Pai, que representa o Teu corpo, que foi dado por cada um de nós, Senhor, na cruz do Calvário. Através do Teu sacrifício, Senhor, podemos estar hoje aqui, ó Pai, reconhecendo o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, que haja arrependimento em cada um dos nossos corações, que possamos, Senhor, nos despojar do velho homem, Senhor, abrindo mão dos nossos delitos e dos nossos pecados, ó Pai, para viver esta nova vida com Cristo, Senhor. Ó Pai, que hoje o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a caminhar com as nossas vestes mais alvas do que a neve, com as nossas mãos limpas, Senhor. Consagramos a Ti e Te damos graças, Senhor, por podermos participar deste momento, em o nome de Jesus, amém. Aleluias. Deus, muito obrigado porque o Senhor nos chamou, nos escolheu, ó Deus, e nos deu uma missão, ó Deus, de ir e fazer discípulos. Deus, nós consagramos ao Senhor este cálice, ó Deus, que simboliza o Teu sangue que foi derramado por nós, para que tivéssemos livre acesso ao Senhor, ó Deus. Obrigado porque através do sangue desta aliança, ó Pai, nós que éramos gentios, que éramos inimigos do Senhor, fomos reconciliados com o Senhor, ó Deus. Que a cada dia, Senhor, não uma vez por mês, mas a cada dia nós venhamos trazer à nossa memória, ó Deus, a nossa aliança, ó Deus, que foi escrita a partir daquela cruz com o Senhor até que o Senhor venha, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Obrigado. Pode sentar, fiquem à vontade, queridos. Podem servir a ceia. Eu quero dizer para vocês que se você está frio com Deus, peça perdão pelos seus pecados, faça essa ceia do concerto com Deus, volte para a comunhão com o Senhor, volte de verdade. Você que é batizado nas águas, você que um dia foi batizado, volta para a comunhão com o Senhor, pelo amor de Deus, participa da ceia, mas participa convicto da obra que Deus fez na sua vida. Creia no sangue de Jesus, que é capaz de perdoar qualquer tipo de impureza, de podridão que algum dia você cometeu, mesmo dentro da igreja. Ele é poderoso para poder te santificar e perdoar os seus pecados. Ele é o seu advogado hoje que você está respirando. Amém? Ele é seu advogado. Então participe da ceia hoje. Amém? Em nome de Jesus. Deus do meu coração,
és o meu Senhor, meu Salvador. És o Deus eterno, só o Senhor é santo, Deus incomparável. És tu, nunca me separarei do teu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador. Meu Senhor, meu Salvador. Deus do meu coração, em ti encontrei a salvação. Tu glória e majestade eu quero sempre contemplar. Tu és minha adoração e minha eterna canção. Todo meu interior és contemplado por teu amor. És o Deus eterno, só o Senhor é santo, Deus incomparável. És tu, nunca me separarei do teu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador. És o Deus eterno, só o Senhor é santo, Deus incomparável. És tu, nunca me separarei do teu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador. Meu Senhor, meu Salvador. Aleluia. 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 Nos rendemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Além do rio azul
suas são de ouro de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as suas são de ouro de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Vem o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu corpo, enfim. As nações andarão a tua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro e de jaspe é o seu muro. Além do rio azul, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul. Aleluia, Senhor. Tem alguém que não recebeu o pão? Levante a mão. Uma
pessoa, irmão, lá no fundo, não recebeu o pão. Mais alguém? Aqui atrás, todos. Alguém que não recebeu, faltou o cálice para alguém? Levante a mão. Se faltou, por favor, levante a mão. Ok. Amém, irmãos? O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Então, em memória do Senhor, vamos participar da ceia do Senhor. Amém? Vamos participar. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Tomai e bebei dele todo. Vamos fazer conforme o Senhor nos ordenou. Vamos participar do cálice do Senhor. Amém? Vamos ter um momento de glorificação, de adoração ao Senhor. Amém? Por favor. Aleluia. Vamos declarar que Ele é santo.
Aleluia, Senhor, glória a Jesus. E o Espírito diz à noiva, e o Espírito e a noiva dizem: vem. Vamos dizer: vem. Vamos novamente: vem. Ora, vem, Senhor Jesus. Esse é o clamor da noiva. A noiva tem que dizer isso todos os dias, aspirar pela presença do Senhor. Gente, estamos encerrando, né? Desculpem o atraso, mas dado essas revelações aí, né? Aprova o Espírito Santo esticar um pouquinho o prazo, né? Mas eu quero dizer que hoje à noite eu vou ter uma reunião com a minha equipe G12 às 18 horas. Eu tive a reunião com alguns não puderam estar, né? Foi na quinta-feira. E eu vou passar, Deus me deu uma estratégia e nós vamos estudar junto hoje às 18 horas. A minha equipe, por favor, ninguém falte. Nós vamos estudar a respeito, vamos passar a lição de 6 às 6h45. Então, por favor, não atrase. É 45 minutos, porque aí vai dar tempo do culto das 7. Então, nós vamos, todo o nosso discipulado agora, dos homens, vai ser domingo às 18 horas, né? 18 até 18h45. Por que eu fiz isso, irmãos? Porque nós vamos ter tempo, os irmãos vão ter tempo para trabalhar a semana toda, né? Para discipular, para pregar o evangelho, para fazer um monte de coisa. Então venha, nós vamos marcar as nossas estratégias, a estratégia que nós vamos usar, e vai ser uma coisa interessante, porque nós vamos trabalhar todas as células em conjunto. Nós vamos trabalhar, viu, o WhatsApp, né? Eu sou muito fraquinho com essa questão, mas o pastor Irlan Guilherme tem me dado, me ensinando, postar algumas coisas. Então, assim, vamos trabalhar juntos, no Somos Um. Nós vamos criar uma estratégia muito interessante. Vamos falar no Somos Um, célula tal vai evangelizar na pracinha, as células que estiverem disponíveis, aí vai todas as células, vamos fazer o maior amor. Vamos discutir uma série de estratégias que o Senhor tem nos dado, né? Tem falado conosco, e eu creio que vai ser uma bênção, um mover de Deus. Lembra que a pastora teve essa visão assim, ela estava à margem deste buraco, né? Eu não sei se ela falou aqui, que na hora eu estava assim pensando muito no que estava acontecendo. É muita coisa para a gente digerir, né, irmãos? Mas as almas diziam assim, vup, vup, vup. Quando ela falava assim, eu lembrei da minha infância, quando eu pegava plástico e queimava. Quem já queimou plástico assim, pingando? Já fizeram? Já. E é engraçado que veio assim, aquelas, assim, vup, vup, vup. Era a velocidade que as almas desciam, sabe? Eu vi essa imagem assim é porque a coisa parece que a pessoa já desce queimando no inferno. É ou não é? É. Então a gente tem urgência. Por isso que a gente vamos batizar essas 500 almas. Deus é poderoso, sim ou não? Amém. Um milagre vai acontecer, mas primeiro tem que arrumar a casa. Tem que tirar a sujeira debaixo do altar. A sujeira tem que sair para a gente poder pregar. Amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos encerrar. Hoje o culto às 19 horas. Irmãos, eu até queria ser um culto assim, uma proposta um pouco diferente, uma proposta só de adoração, sabe? Tá. Quero dizer aqui para os irmãos,
amanhã nós vamos ter a reunião dos 144, amém? Nós mudamos um pouco a agenda, mas a reunião dos 144, amanhã todos os líderes de célula e Timóteo, você deixa algum terceiro líder, mas é importante que você venha. A reunião dos 144, eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração, me inspirou lá na Colômbia, afinal de contas os irmãos investiram na minha vida, né? Para eu poder receber do Senhor lá e trazer para a igreja. Então amanhã, reunião de 144, também não podem atrasar, irmãos, é 8 horas em ponto e às 9 a gente vai estar encerrando. E a quarta é a Rede de Homens, né? Amém? Quarta-feira é a Rede de Homens com o tema Homens de Pé, é isso, né? É Homens de Pé, inspirado pela presbítero Carlos, né? E deu esse tema, amém? E lá fora está sendo vendido artesanato do Projeto 300. Coloque a sua mão no coração, receba a bênção do Senhor na sua vida. Amém? Que você continue buscando a presença do Senhor. Amém? Que em todo tempo sejam novas as tuas vestes e que o azeite nunca falte sobre a tua cabeça. E que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o insondável amor do nosso grande Deus e Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, meus irmãos, e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e até a vinda do Senhor Jesus. Você tenha uma excelente tarde de domingo, amém? Que você sinta a presença do Senhor te acompanhando, em nome de Jesus.